Gente, a gente está começando aqui a conversar com a Mariana Becker. Primeiro dizer que é uma honra sem tamanho estar conversando com uma referência da profissão. Fique à vontade para mandar perguntas. A gente vai conversar um pouco sobre automobilismo, sobre a carreira dela. Novamente agradecendo a você, Mariana. E Poxa, queria começar para a gente começar. por essa introdução tão bacana. Eu fico honrada, pô. Muito obrigada. Que isso. Eu queria começar te perguntando sobre não tem como a gente fugir da realidade atual. Você atualmente mora em Mônaco, você está em Mônaco, você está segura, como é que estão as coisas por aí? Felipe, é o seguinte, eu tô na Suíça, a gente tem um apartamento aqui e a gente decidiu vir para cá quando a gente tinha ido para a Austrália. Eu ia voltar para Mônaco, né, onde eu moro, e aí quando a gente foi para cobrir o Grande Prêmio da Austrália, o início do Mundial, tudo começou a acontecer, enfim, cancelaram o Grande Prêmio, e aí e as coisas estão começando a se formar aqui na Europa, né? A gente já sabia que a Itália estava feia a coisa no norte, mas a gente ainda não sabia o nível, né? Mas já parecia algo muito grave. Então, o que aconteceu? Nós mudamos as passagens e viemos para a Suíça, porque na Suíça tem mais hospitais. Mônaco tem apenas um hospital. Então, eu Uhum. um pouco medo de que essa pandemia se tornasse algo assim. A gente não sabia como mensurar o que vinha pela frente. Sim, sim. Daí a gente falou, cara, vamos para um lugar que a gente pelo menos tem mais opções de tratamento, caso, né, a gente, Deus me livre, mas caso pegue, Uhum. do que num país, né, que por mesmo sendo pequenininho, só tem um hospital, né? Sabe-se lá quantos respiradores. Agora eu não sei, mas enfim, na época devia ser bem pouquinho. Então eu tô na Suíça, tô É, a Suíça, e aí o que acontece? Ao longo desses meses, os países foram formando políticas de proteção, né, para os seus cidadãos, e a França, Mônaco obedece às leis da França, a França deixou tudo muito mais fechado do que a Suíça. Na Suíça, tu ainda pode sair de casa. Então, eu evito, na verdade. Agora começou uma pequena abertura, mas eu tenho um pouco de medo. Eu evito sair muito, mas eu saio, desculpa, uma vez tento sair uma vez por dia, uma vez a cada 2, 3 dias. Aí eu subo a montanha e aí eu só encontro bicho, não encontro gente. Eu e as cabritas. só para contextualizar o pessoal, o Mundial de Fórmula 1 que começaria em março, Isso. na Austrália, e, e foi bem no início da pandemia. E Mônaco fica no sul da França, é um principado muito pequeno, é tudo, enfim, quem faz turismo diz que você faz em um dia, né? Você faz um dia, dá a volta ali, sobe, desce, escada rolante e vai embora. Dá para fazer numa tarde. 2 quilômetros quadrados e meio. Então, então só para contextualizar. Então, você está bem, que bom. Vamos tentar seguir de forma segura até, até o fim dessa turbulência mundial. Eu tenho acompanhado todo dia, né, o jornal Hoje, e o Rafael De Angeli, meu amigo Rafael De Angeli, que tá de correspondente lá em Paris, tem feito grandes reportagens, e a de hoje foi exatamente sobre essa abertura. Pela primeira vez ele, ele, ele fez uma entrada ah, fora do apartamento onde ele está morando, ele estava na Praça da Bastilha, e a sensação dele de que, bem, isso aqui não é o normal, mas é muito diferente do que vinha sendo, do que as imagens vinham mostrando, né? É o início da abertura aí, vocês provavelmente na Europa, alguns lugares mais, outros menos, vocês devem estar, sei lá, um mês e meio, dois, em relação aqui ao Brasil, né? Em relação à curva Então, de, né? de, O que acontece, Felipe, é que tem essa abertura e eu acho que essa abertura vai servir para as pessoas testarem
o que vai dar para seguir em frente em termos de economia, né? Porque, obviamente, uma segunda onda vai acontecer. O que a gente espera é que essa segunda onda seja bem menor do que a primeira e que pela experiência, né, e pela uma melhor instrumentação um melhor aparato dos hospitais, que essas pessoas possam ser bem atendidas, né? Eu, claro, estou num país que é um país muito privilegiado, né? Mas se a gente pensar, não vou nem citar o Brasil, que está passando por um momento terrível, assim, mas se a gente pensar em Europa, a Espanha, nossa, foi horrível, horrível. Então, eu acho que essa abertura, se de certa forma dá um certo alívio, assim, porque a pessoa pode finalmente sair de casa, sair dessa prisão, né? As pessoas podem tentar começar a trabalhar, ganhar dinheiro, porque está todo mundo preocupado com o próprio emprego, né? Dá muito medo, sabe? Então, a mistura esquisita que dá na gente aqui. Aqui também é uma sensação de que quando a gente tem que sair na rua, de que todo dia é feriado, confesso que me dá até uma certa angústia. Pois é, Mas porque acho vamos que os primeiros dias tentar. a gente tem essa sensação que é feriado, depois começa a dar medo, né? De grana, de É, fim do mês, né? Essas coisas. pois é, pois é. Tem a projeção futura das pessoas como um todo, né? Vamos lá. Você acredita, pelas suas apurações, que é possível a gente voltar a ter Fórmula 1 na, ainda esse ano, né? A gente já teve muitas corridas canceladas, outras suspensas. Pergunta de muita gente que está acompanhando aqui. Teve pergunta se é possível que haja só na Europa. Não sei nem se em termos de controle dos riscos se faz tanta diferença. Mas você tem apuração, você já se conversa na Fórmula 1 sobre retorno? Todo tempo, né? E cada dia, Felipe, eu tenho uma impressão diferente. Tem um dia que eu acordo, que eu leio, que eu converso com as pessoas e digo, tá, eu acho que vai rolar. Aí no dia seguinte, eu falo, Uhum. possível, não tem como, tarará. E do outro no dia eu falo, não, peraí, que eu acho que vai rolar. Porque todo dia está mudando um pouquinho. O que acontece? Você vê agora a possibilidade de começar, a Áustria se prontificou a receber a Fórmula 1 fechada, sem público, eles ainda estão decidindo se vão levar jornalistas ou não, mas todo mundo tem que estar testado, vai ter um avião charter com as equipes que vai sair de apenas um lugar e aí vai direto para Graz, não vai nem para Viena, Graz é pertinho de Spielberg, né? E aí todo mundo fica em um, dois hotéis e é direto do hotel para autódromo, autódromo, hotel. Não tem sair para almoçar, jantar. Almoçar não dá nunca, mas para jantar, enfim, não sai do hotel. Inglaterra, Silverstone está negociando. Aí tem uma outra questão. A Inglaterra fala em possibilidade de haver, sim, eventos esportivos fechados, sem o público participar. Mas você tem 14 dias de isolamento antes, para qualquer um que chega no país. Tá todo mundo chegando da Itália, né? Você tem que pensar na Ferrari, na Pirelli, está na Suíça, né? A equipe que está na Suíça, tem gente chegando de tudo quanto é canto. Como é que nós vamos sair da Áustria e vamos chegar lá e ficar 14 dias reclusos? E são 14 dias pagando hotel, né? É. E tem a questão monetária, né? Eu não sei É se, muito confesso que. A gente não sabe direito. Aí eles estão examinando qual que seria e os testes. Que testes são esses? Quem que vai dar esses testes? Onde esses testes devem ser feitos para que eles sejam confiáveis? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Não é só uma questão de beleza, tem autódromo que topa. Tem que pensar na logística disso funcionar, né? Claro. E além disso, Felipe, ainda tem o que se diz é que Silverstone está aproveitando a situação como acontece com vários lugares nessa fase, na hora de fazer o negocinho, como está muito mais difícil, aí se cobra mais, né? Que coisa, né? Aí Que coisa.
fica mais complicado ainda, mas existe essa possibilidade. O que acontece é que provavelmente vão acontecer 2 ou 3 grandes prêmios em um circuito só. Silverstone você tem, eu acho que tem uns 5 traçados na mesma pista. Então, interessante, você pode fazer. A Áustria. Corrida diferente, né? Isso. Na Áustria seriam 2 corridas. E você me perguntou sobre a Ásia. Felipe, me interrompe se eu estiver falando muito, tá? Nada, nada. Eu interromperei, mas não tem o menor problema. E a Ásia, bom, a gente é um mundial de Fórmula 1, né? Então, quer dizer, um mundial só na Europa. Eu acho que no final vai ter que se fazer o que dá, né? Mas a gente tem uma pressão, a Fórmula 1 tem uma pressão muito grande para que aconteça também na Ásia, porque o Vietnã entrou com um dinheiro muito forte, a China entrou com um dinheiro muito forte, né? E no momento em que esses países se dizem seguros para receber, esse dinheiro já não é que já está fazendo falta, se abre um rombo já no campeonato mundial e esse dinheiro vai fazer a diferença. Se você não tiver corrida no Vietnã ou na China, você tem que devolver essa grana. Entendeu? E eu não lembro quais as equipes que se manifestaram. Claro que tudo tem um jogo político, né? Mas de falar que se a Fórmula 1 não voltar, ou dependendo de como voltar, equipes menores estão a perigo de não existir mais, né? Tem isso. Bom, o Gene Haas, que é o dono da Haas, antes de acontecer o Corona, a Haas teve o ano passado, foi um ano muito ruim, né, para eles. E aí o Gene falou, olha, se continuar nesse nível, eu não estou afim mais de investir. Porque isso é uma coisa que a gente vê muito na Fórmula 1, né? Felipe, milionários apaixonados pelo esporte, os caras compram uma equipe, né? Comprar é mole, entre aspas. Agora, manter o nível lá, todo ano. O cara da Virgin foi um caso emblemático. Exatamente, exatamente. Quer dizer, o milionário, por mais milionário ou bilionário ou trilionário que seja, não está afim de também ficar perdendo dinheiro, né? Então, o próprio Gene Haas falou, olha, se a coisa não andar bem, eu não vou mais continuar investindo aqui. Então, já tem essa questão, né? Tem a Alfa Romeo / Sauber, né? Que também é uma equipe independente, assim como a Williams. A Williams tem um sócio novo, está injetando dinheiro lá, mas também está numa situação periclitante, porque essas equipes pequenas dependem da grana que entra de premiação, da grana que entra a cada participação de grande prêmio. Se você não tiver grande prêmio... Eu imagino que nesse caso, de modo geral, bilheteria, assim como em muitos esportes, bilheteria de menos, né? E eu imagino que não deve mudar muito, né? Não sei nem se é possível, se é viável ter alguma corrida com arquibancada e tal. Não, acho que não vai ter nenhuma corrida com arquibancada, pelo menos por enquanto, né? A gente tem que pensar, o Corona, se a gente pensar de uma maneira positiva, a meu ver, tá? Eu posso estar enganada. Vai que no fim do ano a gente consegue uma vacina. Fim do ano, tá? Eu tô botando. E aí, produzir isso de uma maneira massiva... Massiva? Massiva... Acho que tem as duas, massiva e maciça. Depende do... Mas enfim. Para um monte todo, isso demora, né? Então, não vejo muito ainda a possibilidade esse ano. Se tiver grande prêmio, se tiver mundial, e tomara que tenha, não vejo sendo aberto para público, não. Então, vamos lá. A gente já tem, pelo que a gente está conversando aqui, dificilmente conversas ainda começando em relação a como ter, onde ter, o que fazer com o dinheiro já investido, como redistribuir isso, tudo muito complicado. Em meio a tudo isso, as conversas sobre mercado de pilotos, eu vou achar aqui quem fez a pergunta, para valorizar nossa audiência. Felipe, xará, belo nome. Felipe Andrade perguntou se o Richardo, se ele vai se ele volta para a RBR. Não, acho que não, viu?
Acho que não, ele já saiu de lá porque a situação ali, o primeirão é o Max Verstappen. Ele não tá afim de ficar ali de segundão, né? Então, o álbum é um guri novo, né, que saiu da STR, apresentou um super bom resultado. Aliás, é um cara com uma cabeça ótima, cara que passou por momentos muito difíceis emocionalmente. Mas ele está topando ainda ser o rookie, né? Que é o principiante, Uhum. aí o grande astro é o Max. Não teria sentido o Ricardo voltar para Red Bull, não. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para Elisandro e dizer que é óbvio que eu não vou cair nessa pegadinha, não, tá, ô Elisandro? Fica tranquilo. Vamos lá para outras perguntas. É um desses bobinhos da internet, Mariana. Vou dar um trocadilho para ver se a gente cai. Tô vendo ali. Vamos lá. Peraí, É, velha, podia ter é. um mais novo. Pois é, nada para fazer, o pessoal tá esbanjando criatividade. Alessandro, pensa na outra. Essa aí a gente já conhece. Pô, nosso o Paulo Soares, amigão, já ensinou muito a gente pô, como fugir dessa. Vamos lá. Você, assim, a gente ouve muito das repórteres e das jornalistas, mulheres, de modo geral, do respeito e da admiração que elas têm a você pelo ambiente que você frequenta. Porque, assim, a gente sabe que o jornalismo é um meio masculino e machista, a gente sabe que o esporte de alto rendimento, principalmente, é um meio masculino e machista. A Fórmula 1, então assim, é claro que não é meu lugar de fala exatamente, mas eu queria saber de que momento, em que momentos você falou, caramba, isso aqui para mim é muito diferente, mas não, aqui é o meu lugar. Queria que você falasse, contasse isso para a gente sobre as dificuldades, mas o orgulho que você tem e passa de ser uma mulher representante brasileira nesse mundo elitista e tão masculino que é a Fórmula 1. Deixa eu ver se eu entendi direito, Felipe. Tu quer saber quando é que eu achei o mundo estranho e quando é que eu achei que era certo para mim? Isso. O mundo estranho. Deixa eu pegar um fone aqui de ouvido, mas eu vou falando enquanto isso, tá? O mundo estranho nunca foi para mim, porque eu sempre andei no meio com um monte de homem, porque eu surfava. Então, estava super acostumada a andar no meio do monte de homem, e eu não estou num ambiente que houve essa separação. Apesar de nós sermos 4 mulheres e um homem na minha casa, o meu pai... Opa, Mariana, me ouve? Acho que a gente perdeu a Voltei. conexão com a Mariana. Opa, voltou. Oi, tô de volta, tô de volta, tô de volta. O Beleza, meu pai vamos lá. nunca fez essa diferença, cara, de assim... E nem a minha mãe... Ah, vamos as meninas lá não sei aonde. Não, isso aí os meninos é que fazem. Nunca teve. Então, eu sempre convivi de uma maneira muito natural em ambientes masculinos, né? Como tu mesmo disseste, como você mesmo falou, cara, eu escolhi uma profissão que é bastante masculina, numa área que é mais masculina ainda, que era a área do esporte, né? Quando eu cheguei para trabalhar em 95, era ainda mais, né? Tinha muito menos mulher trabalhando. Então, chegar na Fórmula 1, assim, não, nenhum momento eu tive, assim, esse estranhamento, assim, de ir lá e falar, pô, só tem homem aqui. Pô. Ao contrário, até uma vez assim, para mim virava piada quando a gente vai para a pré-temporada, que é uma fase muito peculiar e curiosa da Fórmula 1, que não tem aquele glamour todo de grande prêmio, né? Não tá aquela galera enfeitada, bacana, lá se mostrando, né? É pré-temporada, então tem mecânico, e piloto, engenheiro e deu, né? E acabou a brincadeira, não tem festa, não tem jantar, não tem nada. E aí é bem masculino, assim, tem, né, muito menos mulher do que o normal.
E aí eu sempre brinco e falo, ó, tá vendo como é pré-temporada? Os caras nunca fecham a porta do banheiro. Porque tem, tem o corredorzinho entre o paddock que cruza os boxes, que vai para frente da garagem, né, onde ficam os carros. Nesse corredorzinho é que ficam os banheiros. Daí fica, normalmente, né, o banheiro feminino fica de um lado e o masculino do outro. O masculino sempre, sempre de porta aberta. Então, a quantidade de gente que eu já vi, assim, meia bunda fazendo pipi, quase todos, eu falei, mas qual é o problema? Vocês têm de fechar a porta? Olha aqui, o da frente, a gente fecha. Fecha você, a sua também. Tipo aquela coisa baixa a tampa. Então, assim, eu sempre encarei de uma maneira mais natural. O que me surpreendia muito, e ainda me surpreende hoje, às vezes você vê que um cara diminui a importância do que você está falando, ou do que você descobriu, ou o cara que duvida, ou o Isso você cara fala, pessoal, do meio do jornalismo, do do, meio da Fórmula 1, dos dois? dos dois, mas principalmente no meio jornalístico. No meio da Fórmula 1 tem também, mas é de uma outra forma. É assim, ou é suspeitado que você não sabe do que você está falando, ou você conseguiu essa informação porque você é loura, ou porque você conseguiu essa informação porque você tem algum privilégio. Não pode ter sido porque você fez o seu Uhum. trabalho, entendeu? Alguma coisa você fez, não é possível. Não, tem alguma coisa aí. Então isso é Aham. chato, assim, isso é chato porque cansa e e cansa pra gente, assim, porque daí tem que ficar repetindo, tem que ficar provando, tem que ficar, é chato, é muito chato. Então E isso é uma coisa que eu noto que ainda existe e de dar lugar primeiro tenta assim muitas vezes você abre um espaço primeiro o cara primeiro a se pensar num cara, né? Então tem que passar o tempo inteiro meio no cotovelo ali, cotovelo, 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 um pouco. nada melhor do que uma profissional tão competente quanto a Mariana Becker, para quem está chegando agora, que a gente está Opa. conversando aqui, para abrir essas portas. Tem uma pergunta mais acima, sem querer fazer disso o tema da entrevista, tá, Uhum. Mariana? Mas se você vê nas categorias de base do automobilismo a possibilidade de daqui a uns anos a gente ver uma mulher no grid, como piloto. Uhum. Não, eu não me importo de falar nesse assunto, não, não tem problema. É, eu acho que a possibilidade existe porque não tem nada que impeça Uhum. fisicamente, mentalmente, culturalmente, às vezes um pouco o ambiente. Porque se a pessoa duvida de mim, imagina de um piloto, entendeu? De uma piloto. Ela vai ter que provar ainda mais. O que eu acho que está faltando ainda é ter mais mulheres, para que desse montão de mulheres a gente consiga algumas com talento suficiente para chegar ali na Fórmula 1. A gente tem muitas pilotos talentosas, mas ainda falta um pouco mais. Mas não falta mais pela incapacidade do gênero, ou pelo fato de ser Uhum. mulher. Falta mais porque falta. Você imagina, eu dou muito esse exemplo assim. No Brasil, a quantidade de neguinho jogando futebol que tem, e aí a quantidade de craque que faz. Olha quanto craque tem o Brasil e olha quantos craques tem na Suécia. Muito É, menos, né? Quantos craques nascem na África? Por que hoje a seleção francesa é basicamente africana? Porque tem muito mais gente. Quando tem muito mais gente, sai muito mais gente boa. Então, a cultura de ter uma mulher piloto, de ter mulher piloto começou há pouco tempo. Há pouco tempo que os caras começaram, as mães ou os pais começaram a levar a filha para andar de kart. Muito pouco tempo. Eu me lembro quando é, o meu pai me deu o meu primeiro carro. Ele era um carro que fiz um consórcio, era um carro que era para ser o carro para minha mãe, e aí eles resolveram dividir e não dar o carro da minha mãe, coitada, dividiu entre eu e meu irmão, deu 2 Gol 1000, tá?
E aí a gente foi buscar, e eu já gostava de carro, tal, parará. Gostava de carro porque eu gostava de dirigir, sempre gostei de dirigir. A gente foi buscar o carro, e aí o cara, Felipe, da concessionária, nunca tinha me visto, nem a mim, nem o meu irmão, tá? Passou do lado do meu irmão e falou: não, dá pra gente botar um aerofólio, não, né, tá. E meu irmão, assim, tipo, meu irmão, cara, o carro andando e trocando marcha tá ótimo, sabe? Não sabe nem o que que é o quê. Não tá nem aí. E eu já sabia tudo, sabia o motor, sabia nada. Daí eu fiquei olhando pro cara, eu falei, por que que ele tá falando pra ti? Primeiro que eu não vou querer botar aerofólio num Gol 1000 que não anda nada. E segundo, por que que é pra ti que ele tá falando? Ou seja, essa cultura toda de carro sempre foi muito masculina, agora começou a ser feminina. Então, eu acho que existe sim essa possibilidade. A gente já tem algumas boas pilotos, mas ainda precisa um pouco mais, elas serem ainda mais. Sim. Você participou do programa do Pedro Bial, né, do Conversa com Bial, Sim. com o Lewis Hamilton, eu acredito que no início do ano passado, não me engano. Não, não, foi no fim do ano passado. Foi durante o Grande Prêmio Brasil, novembro. Isso, então faz menos tempo ainda. Hum. Eu confesso que eu sou um fã do Bial, do programa dele, e o programa que você participou com o Hamilton foi espetacular. Eu confesso Foi que divertido, passei né? a admirar vocês ainda mais, os três, bajulando um pouco mais. Mas outra raridade na Fórmula 1, até pelo elitismo que é a presença de negros na Fórmula 1. Aham. O Hamilton falou a beça disso lá na entrevista, já É. cansou de falar disso, e a gente sabe o custo que você botar um piloto para correr, né? E ele ir subindo, né? O próprio Barrichello, o próprio Rubinho falou no Grande Círculo recentemente que ele está financiando mais ou menos a carreira do Dudu, filho dele, né? Que ele precisava de, sei lá, 220 É mil muita dólares grana. para botar o moleque para correr. Você vê alguma possibilidade de popularizar? E aí eu falo o automobilismo como um todo, porque é até a gente vai chegar mais ali, como é que você vê a questão do automobilismo nos outros países? Mas você vê alguma possibilidade de popularização, de democratização do acesso ao esporte para a gente ver uma pluralidade representada no alto nível? Eu, honestamente, acho que por enquanto, assim, agora, assim, ainda não. Acho que, assim, os caras que não têm grana, que fazem isso, são verdadeiros heróis, assim. É uma gente que, claro, você está no kart, né? Eu tô falando do kart, que é onde todo mundo começa, né? Se você quer ter Uhum. um kart de competição e tal, e pneu, e mecânico e tudo, é uma grana. Então, eu não vejo agora, nesse momento. Agora, quem está trabalhando bem para isso é o Felipe Massa, né? O Felipe, ele é o responsável por isso agora na Federação Internacional de Automobilismo. Uhum. E essa é uma preocupação muito grande do Felipe. Tanto é que ele teve uma época que ele investiu numa categoria de base no Brasil, que acabou não dando certo, ele investiu grana dele mesmo, que era uma categoria que era para ser assim a passagem, sabe? A saída do kart para ir para um monoposto antes de ir para a Europa, porque hoje em dia os caras todos têm que ir para a Europa. Então, Difícil. talvez ele consiga uma política de popularizar isso, ter mais ter um patrocínio para ter carros mais acessíveis, mais campeonatos, né? Uhum. Mas, assim, nesse momento eu não vejo muito isso. Eu acho que realmente as pessoas que fazem automobilismo hoje e que não têm grana são heróis mesmo. Os caras conseguem, é paixão pura que move aquilo ali, sabe? Tira daqui, tira dali, pega um pneu daqui, o outro dali, remenda, papum e vai. Pois é, eu lembro, eu confesso que eu não tenho certeza se foi durante o programa, mas acompanhando as vezes que o Hamilton falou, lembrando das histórias dele com o pai dele, assim, Você sabe isso é fácil quem para que quem passou tiver por curioso momentos assim? achar, né? Desculpa. O Nada, Alonso também por é um favor. cara que vem de uma família sem muita grana, assim, o pai dele trabalhou também como mecânico.
Tem assim, tem uns caras que conseguem vencer, isso não é uma coisa impossível, mas é Uhum. muito difícil. Desculpa interromper a tua pergunta. Nada. Não, eu tava só comentando para o pessoal que estiver assistindo a gente, tiver curiosidade, isso é fácil de achar. O Hamilton, o próprio Hamilton, e aí pegando em relação às dificuldades financeiras, né? O Hamilton veio de uma família com muita dificuldade, o pai dele tirava do bolso, e é isso que você estava falando mesmo, de tirar daqui, botar ali, É, kart velho. E o Hamilton foi misturando talento desde moleque, com oportunidade que teve, com um pouco de sorte de meter a cara mesmo, de falar com o chefão lá é. atrás, que não esqueceu dele, né? Mas como é que você vê, Mariana, o cenário do automobilismo, a projeção dele, pandemia à parte, né? Porque quando isso tudo acabar, a gente vai ter que botar, como você já falou que as conversas estão acontecendo, mas a gente vai ter que ponderar como é que as coisas vão se dar daqui em diante. Mas como é que você vê o cenário do automobilismo mundo afora? Você está na Suíça, você reside em Mônaco, transita por todo o circuito mundial. Como é que você vê a Federação Brasileira e mundo afora? Você vê progresso? Você vê distanciamento? Como é que a gente está aqui no Brasil em relação Eu, ao mundo? eu não sei como que está o Brasil em relação ao mundo. Eu vou ser muito franca, assim, porque eu não sei o que que a federação está fazendo nesse momento. O que eu posso te dizer é que, obviamente, nos países desenvolvidos, que têm mais grana e que têm mais tradição, como a Inglaterra, por exemplo, a Alemanha, mesmo a Finlândia, eu estava vendo a quantidade de pilotos de rally que a Finlândia fez, cara, e faz. São gerações, um atrás do outro, né? A gente não pode pensar só em Fórmula 1, né? Claro. Tem que ser em automobilismo de uma maneira geral, né? Obviamente que nesses países você tem mais facilidade. Por exemplo, agora você acabou de falar o Hamilton. O Hamilton estava correndo no campeonato, tem 500 mil campeonatos, né? As distâncias são mais simples de serem percorridas. O cerne, a alma desse esporte, a grana, está aqui, né? As fábricas. Então, teve a oportunidade do Hamilton chegar, né? Para o cabeça da McLaren dizer um dia eu vou ser o teu piloto. Quando é que um piloto brasileiro ia poder chegar? Para Sim. quem que ele vai dizer isso? Pois é, pois é. Né? Então tem uma É muito outra, difícil. a política de possibilitar o automobilismo e o surgimento de novos pilotos para chegar em categorias altas, de novo, não só Fórmula 1, mas em outras categorias, tem que ser uma outra forma de pensar, não pode ser a mesma forma de pensar europeia ou mesmo asiática, que é uma outra coisa totalmente Uhum. diferente, né? Você vê o Japão, que tem uma tradição monstruosa, você vê, né, Malásia, assim, outros países com grana que começam a investir, mas que tem uma outra tradição e tem um outro dinheiro, né? Claro. Queria que você falasse, Mariana, você falou do rally, né, na Finlândia, dos pilotos de rally, e a sua carreira a sua vida passa pelo Rally dos Sertões, né? Passa, Queria que você passa. comentasse em que momento que as coisas se misturaram, quando que começou. Rally dos Sertões, jornalismo, surf, Fórmula 1. Deixa eu pensar aqui. Eu sempre fui muito metida em tudo que é esporte, né, Felipe? Então, assim, tem, né, algum esporte que eu não fiz, eu acho interessante, vou lá experimentar. Entendeu? Até hoje, já veiuca, quero ver como é que é isso aqui, deixa eu ver, esgrima, sabe? Me meto, porque eu fico curiosa, quero saber. O surf entrou na minha vida quase como assim o primeiro jato de sangue de jornalismo que eu tive na veia foi junto com o surf. Porque eu viajava, como toda surfista ou surfista, mais ou menos da minha fase, assim, a gente viajava atrás da onda perfeita, ou atrás de picos que não tinham sido descobertos, que a gente podia viajar e surfar pouca gente, ou sozinho e tal. Então eu viajava, eu sempre gostei muito de viajar sozinha, viajava eu e um pastor alemão. E, e aí a minha companhia era caneta e papel. Eu gostava de ir para os lugares, encontrar gente, mas eu não gostava de viajar em bando, assim, eu achava chato, assim, viajar em grupão.
E aí eu escrevia muito, aí eu comecei a escrever sobre as coisas que eu via. E aí eu de vez em quando passava num campeonato, olhava o campeonato, eu falei, pô, mas eu não quero só olhar. Aí eu fazia umas coisas para uma rádio, aí escrevia uma coisa aqui, aí eu achava legal quando tinha menina que surfava, ou que fazia alguma coisa diferente. Aí eu fiz uma matéria sobre uma menina, a primeira gaúcha que voou de asa delta em Porto Alegre. Eu fiz uma matéria sobre ela, aí fiz uma matéria sobre as primeiras surfistas. Aí, sabe, essas coisas iam me chamando a atenção e aí eu ia escrevendo. Aí o rally entrou na minha vida depois que eu já estava na Globo. Era um projeto e assim, eu fui primeiro Rally dos Sertões, eu corri como navegadora. Eu queria mostrar como é que funcionava dentro do automobilismo. A gente tem que pensar que naquela época, isso é dos anos 90, Felipe, a gente via automobilismo de fora. Você não via de dentro, você não, assim, não, você não tinha ideia do que estava passando com a pessoa ali. Era só que não, né? Você ficava ali na Quando disputa. tinha câmera, mesmo na Fórmula 1, era numa qualidade horrorosa Você não tinha ideia do que o cara estava dentro do passando carro. ali, né? Muito menos em rally. Rally a gente quase não via. Quando a gente via era Rally dos Sertões, né? Aí eu queria mostrar ali de dentro e queria ver como é que era. Então, botei uma câmera dentro do carro, uma microcâmera, e levei uma outra câmera na mão, e aí tudo começou a acontecer. Eu comecei a ver, eu falei, putz, esse esporte é incrível. Aí comecei a entender o que que era, que não, eu como, né, surfista, fiz artes marciais, joguei tênis, então o automobilismo eu tinha um certo preconceito. Eu olhava de aquela coisa, máquina tem que ser boa pra cacete. O cara, né? Tinha um pouco isso, assim. Aí quando eu entrei, eu Claro. falei, mas só um pouquinho, meu amigo, peraí, eu não estou sabendo de nada, isso aqui é outra história. E aí eu fiquei totalmente louca, e aí eu corri mais 2 anos, daí eu corri como piloto. No último ano eu ganhei, eu e a minha navegadora, a Roberlena, ganhamos na categoria imprensa. E era uma época legal, porque assim, o primeiro rally que eu corri, ele saía de São Paulo, ele ia até o Maranhão pelo sertão, e depois de lá até Fortaleza. Eu perdi, eu acho que uns 8 quilos em 5 dias. Foi um troço assim, animal, cara. Assim, eu me lembro de, assim, eu fui muito despreparada no primeiro. De tomar banho, Felipe, de estar tão cansado que a gente saía, acordava às 5 da manhã, 4h30, 5, para largar às 7, né, por aí. Ia dormir super tarde, porque a gente era do pelotão de trás, então a gente pegava os caras, puta, tudo esburacado, tudo assim. Então a gente chegava super tarde, ainda tinha reunião para o briefing do dia seguinte. Então, e eu me lembro de tomar banho, de botar o shampoo assim na mão e não ter força para fazer isso aqui. Eu Nossa fazia Senhora. assim, ó. Eu esfregava a cabeça na mão, sentada no chão do chuveiro, porque eu não tinha força, de cansada que eu tava. Assim. Era, putz, era brabo, mas era bom. E aí depois eu corri mais 2 anos e amei, e aí fiquei assim, eu falei, puta, daí foi ali é que eu tive a noção do que era automobilismo. Antes era uma noção muito de fora, assim, quase como vela, sabe? Que você olhava e dizia, o barquinho vai, a Uhum. tardia cai, ah, que bonitinho, né? Bossa nova, tarará. E aí eu velejava e dizia, não, mas peraí que o pau tá comendo aqui, não tem nada de pacífico, isso aqui é loucura. No primeiro rally que eu corri, um cara morreu na minha frente. Entrou embaixo de um carro e morreu, fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo. Então é um troço muito radical, assim, é vida em risco ali. Adrenalina, né? Pô, total, Adrenalina ao extremo. total. E pela sua experiência na cobertura e de dentro do cockpit, o que você responde para quem fala o que você mesma pensava sobre a máquina é 90% do, Não, da não. diferença que vai definir quanto por cento é o homem, quanto por cento é a máquina. E É, isso você pode falar tanto no Rally quanto na Fórmula 1. são duas categorias bem diferentes na Uhum. porcentagem aí, viu? A porcentagem na Fórmula 1 de carro sobe mais do que no Rally, eu acho. No peso para o piloto ou no peso para a máquina? Máquina. Máquina na É. Fórmula 1 conta mais do que no Rally, eu acho. Posso estar falando uma bobagem, É. mas eu acho. Porque não adianta, a gente cansou de ver piloto bom com máquina ruim e o cara não Pois é. tinha, não tem jeito, não tem jeito. Também vimos
piloto como Alonso, na época que ele estava na segunda fase da Renault, que era um carro ruim pra caramba, e até uma fase na McLaren ele tirava leite de, É, mas era leite de ele- cabra, de pé, de cascalho, sabe? Era assim, o cara era animal, mas para você conseguir sacar isso, você tinha que entender um pouco de automobilismo. Era minha mãe, se olhasse, ela não ia entender porque que eu tô achando que o cara que tá chegando em oitavo tão bom. Quem gosta de é, automobilismo eu tenho entende. eu tenho essa sensação, e aí eu não tenho certeza, mas que o Kubica era mais ou menos assim antes do acidente, dos acidentes, Total, obviamente. Né? total. O Kubica era um Alonso, o Fenômeno, né? Kubica era um animal. Maravilhoso, maravilhoso. E a sensibilidade dele durou mesmo até hoje. Com o braço Impressionante. ruim, até hoje ele tem a sensibilidade de dizer o que está errado no carro. Eu fiz uma live agora lá no meu Instagram com um engenheiro mecânico que ficou 18 anos na Renault e trabalhou muito com o Kubica. As coisas que ele contou do Kubica, a capacidade dele de dar de feedback, de sensibilidade para entender e pilotar o carro é impressionante. Mas o que eu te digo é assim, um piloto ruim não vai ser campeão mundial. Piloto medíocre não vai ser. Tem que ter muita, sabe, sorte e azar acontecendo pro cara ser. Os caras foram campeões mundiais é porque eram muito bons. Claro que tem Uhum. caras assim, o cara que é campeão, a meu ver, o cara que é campeão mundial 2, 3 vezes é o cara que sabe o que está fazendo. Falou, eu vou e vou ganhar de novo, não vai ter golpe de sorte, né? Mas não tem piloto medíocre que é campeão porque o carro é do Ah, cacete. Não tem. Não tem piloto medíocre assim campeão. Para então, deixa eu mim, te perguntar, o que você acha de Rosberg, que foi campeão e meteu o James Hunt, e o Vettel, que foi multicampeão, mas está numa draga impressionante. O que você eu acha acho que da assim, o Rosberg, o Nico Rosberg, tá falando do Nico, né? Não do Keck, Sim, claro, do tá? Nico, né? Bonito. O Nico é um cara assim, ele é um grande piloto, mas ele não Tesão. tem alma de piloto. Não tem. O que ele fez assim foi além do que ele podia aguentar, assim. Eu acho que ele aguentou o máximo que ele podia de jogo sujo, de pressão, de tudo. E ele falou: "Tá, ganhei, deu, não quero nunca mais olhar para isso", sabe? Tipo, "Uf". Tanto é que ele deu um susto no próprio pai, o Keck não sabia. Eu conheço o Keck. Ele não sabia. Ele levou um susto. Ele O, surpreendeu todo mundo naquela coletiva. o Toto Wolff viajou com ele no dia anterior. Eles fizeram 8 horas de avião, acho, juntos. Ele não falou uma palavra, não disse nada. O chefe dele e amigo. Não tá Então foi um troço entendendo assim de. Não era a história dele. Ele estava ali por causa do pai dele, eu acho, e por uma questão de talvez de ego e tal, Uhum. né? Eu acho que não dá Conseguiu para comparar meter o ele pé. em termos de talento com o Hamilton, muito mais Uhum. talentoso que ele. Mas eu não acho que ele seja um cara medíocre. Ele Com é um. certeza. Só, só antes de você falar do Vettel, contextualizar o Nico Rosberg. O Nico Rosberg, ele ganha o Mundial numa disputa equilibradíssima com o Hamilton. Os caras que cresceram juntos, mas estavam Se querendo um odiando. trucidar o outro Não naquela se temporada. falavam. Moravam E no aí mesmo o prédio, Nico. não se diziam nem bom dia mais. Eu lembro de uma propaganda, não lembro de qual empresa, nem quero fazer propaganda, mas eram os dois competindo ali, lado a lado, daqui a pouco chega o Hackler, o que vocês estão fazendo aqui, né? Era o dono Da da história. parada, né? É, mas para quem não está lembrado, no ano que o Nico ganha, depois de todas essas dificuldades, ele ganha o prêmio. Dias depois, uma entrevista que todo mundo acha que vai ser aquela coisa pro forma, ele surpreende todo mundo, como a Mariana está dizendo, inclusive o pai, e fala: não, não quero mais isso para mim, não. Cansei Sou dessa campeão. competitividade Né, o cara e se aposentar. era o campeão mundial, o cinturão era dele, não era assim esse, Uhum. né, o campeão no ano anterior. Isso, Ele era recém tinha conquistado o título mundial. Foi é assim, isso. tipo. E o Vettel, eu acho que o talento do Vettel é inquestionável.
É inquestionável. Mas ele está no momento de cabeça que está uma boa, tá uma ruim, está muito ruim. E ele, eu É. acho que ele não sabe lidar com a história de estar com um guri chegando muito talentoso e porque não é só que ele está Uhum. mal e o Leclerc, que é um jovem piloto recém-chegado na Ferrari, está botando ele no chinelo. E a equipe Ferrari está babando por ele. Está babando por ele. Os italianos estão apaixonados pelo Leclerc. É. Lida mal, É, o entendeu? O Vettel está lidando mal com isso. Eu espero que ele se recupere, porque eu acho ele um baita piloto. Eu sou a favor de briga na pista, entendeu? Eu quero competição, quero ver quem é que pode mais. Com certeza. Duas perguntinhas aqui do pessoal. Uma é do Fagner. Pergunta se você acredita que o Hamilton é ou já é o maior de todos os tempos. E uma outra que ficou lá para cima, confesso que eu não vou pedir desculpa a quem fez a pergunta, é sobre quem é o mais mala e quem é o mais simpático do grid. Me perguntam muito isso. O Hamilton, eu não sei se é porque eu tenho aquela impressão de jornalista, de que o nosso tempo é sempre um tempo muito pequeno dentro da história, então eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer que o cara atual é o maior de todos os tempos, sabe? Para mim, ele não é o maior de todos os tempos. Ele, sem dúvida, é o maior agora. Mas o Uhum. maior de todos os tempos, se a gente pensar assim nas coisas que já aconteceram, se você, Fagner, tiver a oportunidade de ver um filme sobre o Fangio que tem no Netflix, dá uma olhadinha assim, o tipo de dificuldades que aqueles caras enfrentavam e a capacidade dos caras de se reinventar e de se superar a cada corrida, a cada carro, era impressionante. E o Fangio, assim, ele era. Vale a pena, quem não, assim, se tiver oportunidade, dá uma olhada, procura na internet, vê se consegue, de repente, no YouTube, não sei. O Fangio, eu acho que. Fangio, Ayrton, né? Eu Você tenho. consegue fazer um top 5 Bah, não. favoritos? Não, não, de novo, porque assim, você tem que pegar o cara que dirigia com, É, com o câmbio dos anos manual, 50 com agora, né? o cara que É. dirigia com turbo, o cara com V10, com hoje, que é um carro totalmente mais automático, que tem que ter outro tipo de habilidade, não é menor a habilidade hoje, é outro tipo, né? O cara tem que ser muito Uhum. sagaz, muito rápido nas decisões, a quantidade de mapas de pista que o cara tem ali, a sensibilidade nesse carro. Nunca teve tanta ultrapassagem quanto agora, assim. Agora é animal também. Mas eu acho difícil, assim, acho super difícil fazer esses top 5 aí, viu? Tá tranquilo. Tá? O mais mal e o mais Deixa eu. legal, né? Isso. Então, são os meio óbvios, assim. O mais legal até agora, assim, eu gosto muito do Ricardo, acho ele um cara bacana, muito simpático, assim. Eu particularmente me dou com ele, então eu gosto dele, eu gosto do jeito dele, acho que ele sai um pouco daquela coisa mais careta, assim. Mas eu vou dizer para vocês, o Vettel é um cara que ele, ó, todo piloto quando faz bobagem na pista, quando erra, vai te dar uma entrevista ruim. Muito Uhum. difícil o cara te falar contigo direito. Pensa no teu pior dia de trabalho por tua causa. Foi tu que fez a bobagem. E aí tu sai para falar sobre isso, é ruim, Mas sabe? quando o outro tira ele da corrida, eles gostam de falar, né? Não, claro, claro, claro. Mas quando a culpa é tua, ninguém gosta, né? Mas eu acho que o Vettel é um cara que ele dá atenção para todo mundo igual. Então pode ser eu, pode ser a equipe alemã da televisão mais importante alemã, pode ser uma equipe local de Singapura que um cara nunca viu, de um jornal pequenininho, ele vai responder com o mesmo tempo de resposta, com a mesma dedicação e atenção, e isso eu acho que fala muito da pessoa, quando ela Uhum. não trata diferente as pessoas pela importância que o outro tem, pelo que o outro pode te dar, né? Eu acho isso uma coisa muito É. válida. E o Mala,
uma... Não é que o cara é mala, entendeu? Mas ele é chato de entrevistar, é o Kimi, coitado. O Kimi é chato, porque ele não tá afim de falar, ele odeia aquilo ali, e ele fala assim, eu não consigo entender o que ele fala, não consegue entender, eu não consigo entender. E aí eu já fico com preguiça, eu acho ele mal. Monossilábico e o que fala E dificultando a ele vida de sempre todo mundo. fala assim, ele sempre diminui um pouco, sabe, a coisa, ele sempre... Pô, eu me lembro uma vez que eu falei assim, falei, pô, descobri que tu, quando corre rally, tu usa o nome do James Hunt como codinome para não dizer o teu nome. Por quê, hein? O que que tu... Ah, não, não tem sentido eu ficar falando sobre isso agora, porque isso não é importante. Pergunta legal, diferente. Eu falei, ah, Kimi, pô, me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar. Pô, qualquer coisa, cara. Então, tudo não tem muita importância. Ele sempre dá uma diminuída, entendeu? Pô, fez uma Uhum. puta ultrapassagem, o cara bateu ou não sei o que. Ele falou, ah, pois é, foi um erro de corrida. Falei, tá. Deixa eu te, deixa eu te perguntar, contextualizando aqui, nesse último domingo, passou na Globo, né? Foi muito emocionante para quem gosta e assistiu a primeira vitória do Ayrton em Interlagos, aquela vitória em 91, que depois da corrida ele explica qual era a dificuldade que o Galvão e o Reginaldo Leme já sabiam ou percebiam alguma dificuldade, mas não conseguiam decifrar. Só quando acaba que ele decifra. Queria que você comentasse assim, se tem grau de comparação até com o que se tem hoje nos carros, né? Porque o que o Ayrton falou foi: eu perdi a quarta, eu perdi a Aqui, terceira e a quinta, sexta. Alguma coisa ele assim. ficou na sexta. Então, ele tinha que fazer curvas, obviamente reduzindo, mas mantendo uma velocidade alta. E isso, Desesperado para não obviamente, pagar o naquela carro. época, fazendo esforço braçal, literalmente. Isso Espetacular. existe hoje, possibilidade? Eu imagino que aconteceu, acabou a corrida do piloto, né? Não, não tem exatamente esse problema, mas tem outros. Do cara, o Grande Prêmio de Mônaco do ano passado, o Hamilton estava com os pneus dele na lona já, o Max Verstappen na cola dele, babando, assim. Aqui, ó, o cara estava aqui, assim, ó. O Hamilton sentia o bafo do Max Verstappen aqui atrás, sabe? E ele conseguiu manejar, sabe, dirigir o carro de um jeito que ele conseguiu segurar os pneus e ainda assim manter a velocidade e manteve o Max atrás. Você consegue ver habilidades ainda assim, entendeu? São Uhum. outras dificuldades que acontecem, né? Mas dá sim, dá muito, nossa, dá muito. Tem uma dificuldade que os caras adoram fazer, mas é de mentira, né? Mas seguido tem isso, você acaba sabendo com os anos de convivência, e aí um dia pega um avião junto, toma um café ali, o cara conta que os caras ficam sem rádio de repente. Não, não dá para ouvir nada, então não consegue ouvir a Ah, orientação dos caras. Tudo bem, não consegue ouvir que tem que mudar o mapa, que tem que mudar a mistura, não sei o quê, mas também não ouve que tem que ultrapassar o fulano, ou que tem que deixar alguém passar. Não, pô, tá sem rádio, uhum. não sei o que que houve. Fernando Espata de Nil. Não só o Fernando, vários, vários. Perguntar para você sobre talvez a maior polêmica ou o maior mistério que a gente tem aqui do Brasil sobre talvez um dos grandes pilotos da Fórmula 1 que não ganhou um Mundial, que é o brasileiro Rubens Barrichello. Hoje não, hoje não, hoje sim, ele detalhou no grande círculo que até onde ele poderia ir, até onde ele poderia falar sobre o que aconteceu, o que ele ouviu, que ele se viu obrigado a ceder a ultrapassagem, né? E fez da forma como fez. O que você sabe ou o que você acha? Qual foi o nível de baixeza que a Ferrari teve naquele momento? Mais ou menos o mesmo nível que teve quando mandou o Felipe abrir para o Alonso. O Felipe ficou ouvindo
durante 12 voltas, eu acho, para abrir. A gente ouviu uma, né? Ele ouviu 12. Uhum. Esse Uma nível lavagem aí. cerebral, né? É pressão, né? Não é só lavagem cerebral, é pressão, e você está enfiado lá no seu meio, na Ferrari, como mesmo o Rubinho falou, né? Você imagina anos tomando na cara, tomando na cara do alemão, e aí quando o cara vai ganhar, não, amigão, abre aí. É, difícil. É. Difícil. Essas coisas acontecem E, também, eu vou te dizer, você vê na Mercedes, viu na Mercedes em alguns momentos, já no fim, mais pro fim do campeonato, quando o Hamilton já estava segurado como líder né, o Valtteri não tinha muito, né, nenhuma possibilidade, então ele tinha que ser o escudeiro. Isso acontece, sim, mas não dessa forma, né? pois é, aquele lá. E aí o próprio Rubinho fala que deixou Muito feio mal de feito. propósito, né? É claro, Para ficar feio para a Ferrari, não para ele, obviamente. Ou não só para ele, né? não É, só para ele, eu acho. Porque tanto é, para ele quanto para o Felipe foram momentos muito ruins, assim, né? Muito difíceis de enfrentar e de encarar o público brasileiro depois disso, né? Foi muito pois duro para é. eles. É. E como é que você vê o cenário dos brasileiros na Fórmula 1 daqui a um tempo, né? A gente já vai para quarta temporada, assim, brasileiro? A gente a gente tem o Pietro Fittipaldi, né, na Haas, já com a superlicença, então qualquer coisa que acontecer entre os dois, tem gente que chama dos dois patetas, né? Eu acho meio pesado, porque eles são bons, eles são pilotos rápidos, mas eles batem demais, o Magnussen e o Grosjean. É, Se qualquer coisa acontecer acontece entre os muito. dois, o Pietro tá ali já com o pé dentro, né? A gente tem que ver como é que ele vai andar. E aí, do outro lado, na Red Bull, a gente tem o Serginho Sete Câmara, que é reserva tanto da Red Bull quanto da Toro Rosso, que hoje em dia é AlphaTauri, né? Então, qualquer um Uhum. dos quatro, qualquer coisa que acontece, ele pula dentro do cockpit. Fora isso, a gente tem o Caio Collet, né? Piloto da Academia de Pilotos da Renault, né? Formado ali. E tem o Pedrinho Piquet também, que é um super piloto, mas esses dois, o Caio Collet e o Pedrinho Piquet, não estão tão próximos, né, da possibilidade da Fórmula 1. Eu acho que tem, junto disso, a gente carrega um problema de patrocínio. Hoje em dia, a Fórmula 1, se você não for assim um cara excepcional, que tenha brilhado violentamente desde os seus primeiros anos, desde Fórmula 3 e Fórmula 2, e assim, voando sem parar, de uma maneira É, bastante muito interessante. consistente, você vai ter que trazer patrocínio para a empresa, para a equipe. Uhum. Que é Né? difícil. Para a gente não começar a encaminhar, tem algumas perguntas, eu não vou poder ler todas, infelizmente, mas o professor Daniel Crepaldi é um dos que gosta de polêmica. Então ele está querendo lembrar do acidente proposital do Nelsinho Hum, Piquet. uhum. Você lembra? Para quem não lembra, o Nelsinho gerou, também pressionado pelo Briatore na época da Renault, ele gera um acidente que beneficia o Alonso. Entra o E carro de aí segurança e o Alonso ganha. como é que lembranças você tem daquele momento? Eu lembro que o Felipe, logo na saída da corrida, ele fala para o Nelsinho que ou fala para a imprensa que aquele acidente não existe. Fala para a É. imprensa. E qual foi a sua sensação naquele momento e como é que foram aqueles dias logo em seguida? Eu não estava cobrindo, quem estava cobrindo acho que era o Gil na época. A gente sempre divide a Uhum. temporada, né, entre dois repórteres. Já foi com o Gil, com o Regi, né, agora com o Guia Pereira, e esse ano, se tudo voltar ao normal, vai ser com o Regi de novo. Então eu não estava cobrindo. Na hora do acidente, eu não achei que tinha sido. Eu não olhei e falei, o que deu nele? Eu achei que tinha sido, ele tinha perdido o carro mesmo, perdeu a traseira, perdeu.
Não fiquei assim totalmente abismada, sabe? Mas aí depois, claro, você começa a ouvir as coisas, você começa a analisar com mais calma. O próprio Ricardo Penteado, que trabalhava na Renault, que era engenheiro de motor e que não sabia do que estava acontecendo, ele disse, como eles têm toda a telemetria de absolutamente tudo, quanto que o cara acelerou, quando, tudo, quanto que entrou de combustível, tudo, ele na hora olhou e falou, que é isso? Que Não é tinha isso? porquê, né? E olhou para o outro engenheiro e falou, que está acontecendo? Não entendeu nada e ele captou rapidamente o que tinha acontecido, né? Dentro da Globo, isso aconteceu quando o Nelson falou para o Regina da história toda. Ele já tinha lançado umas assim, indiretas, tinha conversado, tinha dito para o Jaime Brito coisas do tipo, tô com o Briatore na minha mão, mas não dizia o que que era, e enfim. E aí depois o Regi pôde revelar isso, e aí foi um escândalo monstruoso que a gente deu em primeira mão, né? Ficou uma Esse coisa muito foi. ruim, e durante muito tempo ficou muito ruim entre o Felipe e o Nelsinho. Hoje se dão e tal, mas o Felipe durante muito tempo, assim, foi difícil para ele engolir aquilo ali, assim, porque a gente tem que lembrar que o Felipe perdeu o campeonato mundial naquele ano por um ponto. É, e ali entre pataquadas da Ferrari e um acidente proposital que beneficia o concorrente, né? E aí não houve, não tiraram os pontos, sabe? Não tiraram a Renault do campeonato, não Uhum. teve Os uma punidos punição. foram o Nelsinho E o e o Briatore, Briatore, né? Os dois e o foram Briatore. excluídos da Fórmula 1, né? Se não me engano. O Briatore foi o Nelsinho, depois até teve um pedido de desculpas da Renault e tal, pelo fato de terem. Enfim, foi uma. Foi um negócio bem desagradável, né? Até Foi. para bem, Mas o Nelson o disse que não podia brasileiro engolir prejudicando. aquilo, né? O pai, né? Ah, Não podia engolir aquilo. Nem é tão claro, né, Felipe? Porque foi uma decisão difícil. No momento em que você revela uma coisa dessas, o filho também fica com a carreira comprometida, né? Foi uma decisão muito claro, difícil, mas foi uma questão para ele de honra, né? sim, sim. Ele chama o É, Briatore até hoje de bandido. olha só. Falando um pouco da sua carreira, Mariana, você só de cobertura de Fórmula 1, você tem grandes feitos, mas eu queria que você lembrasse para a gente qual é o seu grande orgulho. E aí, não necessariamente na Fórmula 1, enquanto jornalista. Bah, que difícil essa pergunta. Meu grande orgulho. Uma grande lembrança que você tenha são os cafezinhos com o Nick, são. Os cafezinhos com o Nick, eu vou te dizer, eu fui assim muito agraciada pelo fato de ter conhecido o Nick Lauda e ter convivido com ele. Para mim, isso realmente foi como se eu não cobria, eu era ainda muito menina na época do Ayrton ou do Nelson, né? Mas se eu pudesse ter convivido com Ayrton, por exemplo, se eu pudesse, o Nick Lauda para mim era sempre foi um cara fora do comum, assim, totalmente fora da curva em todos os sentidos, porque era não só porque ganhou 3 campeonatos mundiais, que já é um feito por si só admirável, mas pelo fato de ter vivido o que viveu, voltado do jeito que voltou, com a balaclava grudando na pele, assim, né, depois do acidente, movido pela fome mesmo de ganhar e de voltar a correr. E depois de ter parado de correr, ter voltado e ter dito, bom, eu vou ganhar de novo. Esse é o oposto daquela história que eu te falei do cara que ganha por acaso, assim. Uhum, Né? O uhum. piloto que não é medíocre, mas que não é tão bom, ganhou uma vez na vida, não vai ganhar nunca mais. O Nick, Para quem não assistiu, não sabe da história por inteira, conta a história. assista, ganhem minutos da vida de vocês assistindo o filme sobre essa história, sobre Nick Lauda e Poxa, sobre James Hunt. essa É história um é filme muito bacana. E maravilhoso. essa história ele me contou, logo que eu entrei na Fórmula 1, ele foi muito bacana comigo, assim. A gente tomou muitos cafezinhos juntos, ele me contou muita história de bastidor da Fórmula 1 para eu entender o que é esse esporte, como é que ele
Onde é que ele se fundamenta, sabe? Quem são os caras? Por que que a Fórmula Um é tão fascinante, apaixonante? Por que que se fala tanto do passado? Por que que o passado é tão presente na Fórmula Um, né? Porque as pessoas, em nome do esporte, da emoção, se matavam. Porque as pessoas, querendo ser as mais rápidas do mundo, estavam dispostas a qualquer coisa. Esse era o esporte. E esse era um cara que viveu essa fase, que sentia isso. Então ele me contou tudo em detalhes, me contou tudo em detalhes, inclusive essa história toda do Rush. Um dia ele me deu uma entrevista, logo que eu cheguei na Fórmula 1, eu fui até a Áustria, ele sentou comigo e me contou tudo isso. E tirou o boné e mostrou as cicatrizes, cada cicatriz, e falou da relação com os filhos pequenos que ele né, pôde ter, falou da mulher que doou um rim para ele. E, enfim, esse talvez seja assim um dos grandes, não é mérito meu, é um dos grandes legados que essa profissão me deixou, que é conhecer gente como ele, assim. Em termos de grandes momentos, assim, teve coberturas muito duras, eu acho que eu consegui fazer direito, assim, porque eu gosto muito do que eu faço e consegui me dominar, assim, a ponto de não me emocionar tanto e ao mesmo tempo poder passar um pouco de emoção do que estava se passando, né? E agora recentemente teve uma maravilhosa, uma live. Não foi, infelizmente, não foi nem ao vivo para a Globo, mas foi uma live que eu fiz com o Nelson Piquet e que ele se revelou muito, assim, de uma forma que eu fiquei muito surpresa, se emocionou. O Nelson, imagina, eu Olha nunca só. ia imaginar o Nelson se emocionando, né? O Nelson é um, pô, gaiato, passa o tempo inteiro pegando no pé, falando absurdos. E ele ficou muito emocionado, então eu fiquei, assim, muito surpresa com a entrega dele nessa entrevista. Mas, enfim, Legal. tem momentos aí, tem vários momentos bacanas, assim. Mariana, quando exatamente você começou a cobrir a Fórmula 1 na Globo, circuito? O Mundial eu comecei Isso. em 2008, assim. Então você chegou. Desculpa, completo. Não, eu sou meio ruim de data, eu tenho que colar muito todas essas datas, assim, quando sabe, tem muito jornalista que fala bem, assim, rápido, eu colo, inclusive as minhas. Mas foi 2007, eu cobri algumas Ah, então. etapas, depois eu Aham, comecei a cobrir mais. Eu entrei junto com o Hamilton. legal. Pegou o início dessa lenda. A minha Peguei no início, pergunta. ele era chamado de Robinho, velho. Neguinho chamava ele de Robinho, Olha só! lembra? Sério, o Robinho estava Sensacional. explodindo no Santos e ele chegando e falou: pô, primeiro negro na Fórmula 1, ele daquele jeito dele, o cabelinho não tinha isso todo tatuado, ele era aquele cabelinho curtinho, tarará, tarará, os caras, aí, ó, Aham, é. Robinho, ó, Robinho. 2007, acho que ele tava do City, já tinha saído, acho, mas eu também não sou dos melhores de datas. Mas eu acho que ele já tinha saído do Santos, passado pelo Real Ah, é? Madrid e Ah. no Manchester City. Mas eu acho, não tenho certeza, o pessoal se lembrar, se puder fazer uma pesquisa rápida aí também, pode comentar aqui nessa live que a gente está fazendo com a Mariana Becker, uma das grandes jornalistas da nossa história. E eu queria falar, Mariana, te perguntar sobre o início da Brown, da equipe que o Rubinho e o Button precisaram construir, tirar do zero. O que eu tenho de memória é que eles se trancafiaram não sei aonde e contra todos os prognósticos, sem patrocínio, eles fizeram um carro, era aquele carro que tinha o desenho dos continentes, se não me engano, né? E que um carro que surpreendeu todo mundo, porque é um carro que ficou um semestre com 2 segundos à frente de todo mundo, então o Rubinho e o Button ficaram. Como é que foi aquele Foi uma fase início da construção? incrível, né? Foi uma fase incrível. Era uma atrás da outra que eles ganhavam, principalmente o Button, né? Bom, o Rubinho também. Mas eu acho que você está esquecendo um cara que eu acho que foi o pilar para esse carro aí e essa equipe funcionar. Porque o carro só é bom e só ganha quando tem uma equipe que funciona. Porque o carro pode ser muito bom e a equipe fazer um monte de bobagem, né? É o Ross Brawn. O Ross Brawn
é que fez aquilo ali. O Ross Brawn, ex-Ferrari, na época do Schumacher, quem não lembra, ele fazia parte daquele triunvirato com o Adrian Newey, Todd. né, que desenhava o Jean Todt, hoje presidente da FIA. E, enfim, era uma série, uma galera boa na Ferrari ali e venenosa, né? Era uma galera, vamos dizer que é tudo cobra criada ali, né? Ali não tinha anjinho. E o Ross, ele tinha parado e aí resolveu voltar e montar a Brawn. Ross Brawn, né? Uhum. E aí eu acho que ele contratou os caras certos para as coisas certas, e entre os caras certos para as coisas certas, o Rubinho, que é um grande acertador e feitor, vamos dizer assim, construtor de carro, e o Button, né? Ambos. E os Uhum. caras levaram aquela equipe assim para o estrelato total. Foi maravilhoso aquilo, foi uma aventura. A Fórmula 1 tem várias aventuras desse tipo, né? Equipes que de repente surgem de nada, né? Comprou a Honda, comprou a Toyota, se transformou, né? É. Era a Tyrrell, virou a Benetton, virou. E aí tem aventuras de 2 ou 3 anos de estrelato e depois some. Aí mais alguém É, vai contar a nova história, né? exatamente. Mariana, para a gente terminar, até uma pergunta eu vou achar aqui para valorizar a nossa audiência. Quem faz a pergunta Ah, é eu queria poder ler o também. Roberto. Mariana, o que faltou ao Rubinho no ano que o Button vence, que é esse ano? Mas eu amplio a pergunta. O que faltou para o Rubinho ser campeão mundial? Além de ter pego a Ferrari no tempo do Schumacher. Sacanagem, né? Ali era a chance dele ali, né? Pois é. Não sei o que faltou, cara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que perguntar para ele. Ali já não tinha mais carta marcada nenhuma, né? Ali era cada um por si, né? Foi uma pena ali. Foi uma pena. O Rubinho é um cara assim que tem o talento de campeão mundial, a garra de campeão mundial, mas não conseguiu. Chega lá, eu vou te dizer, ó, um dos melhores momentos meus foi quando eu cobri aquela ultrapassagem do Rubinho em cima do Schumacher, que o Schumacher. Schumacher deixou assim, não é nenhum cabelo meu, olha que meu cabelo é fino, ó, não tá dando para ver nenhum cabelo meu entre ele e o Rubinho. E o Rubinho, que àquela altura do campeonato já não tinha mais nada a perder, ele falou, eu morro, mas eu não vou deixar de passar esse cara. E foi o que ele fez. Ele botou a vida dele ali muito em risco, porque a Fórmula 1 ficou muda. Muda. Naquele dia o autódromo ficou mudo. Foi um silêncio absoluto até ele conseguir completar aquela ultrapassagem. E aquela ultrapassagem não estava valendo a vitória, estava valendo. Um sexto lugar, né? Alguma coisa Estava assim. valendo ali quem é que pode mais, sabe? E a Tipo, agora a dignidade, né? batalha é eu e você, é só eu e você. Sabe aquela coisa do recreio no canto que você apanhou a vida inteira do cara, e aí todo mundo subiu para a aula, você está num cantinho no recreio ali, você vai falar, agora nós vamos conversar. E aí foi a hora Para da quem não. conversa do olho no olho, foi tão bacana de ver aquilo, porque ele conseguia, foi o momento dele, único ali. Uhum. E para mim, como Ah, jornalista, era interessantíssimo, porque eu acompanhei a fase dele que ele teve que engolir, e ser ridicularizado, não sei o quê. E aí foi um momento que ele pôde dizer agora não. Agora não. E aí eu pude contar essa história, eu entrevistei, ele ficou super emocionado e dava para ver, sabe, que era uma coisa que ele estava explodindo, ele estava assim, veia saltando aqui, aqui. E eu me lembro que eu escrevi, assim, me deu um prazer de escrever essa matéria, assim, um momento de revanche, assim, de ambos. para quem não tá lembrado, o Schumacher já tinha se aposentado. Me corrija, Mariana, se eu estiver Isso, enganado. aí ele voltou para a Volta. Mercedes. E aí estão os dois no momento de disputa, longe das primeiras posições, se não me engano, era uma coisa de quarto, sexto lugar. E tá o Muro, o Rubinho e o Schumacher. Ah, Final da reta dos boxes isso e mesmo. o Schumacher imprensando o Rubinho pro muro
Só que o Rubinho fala que hoje não. Hoje não é, o tal do hoje não, e enfiou o pé no acelerador e ele disse, não, era o tudo ou nada ali, ele podia morrer mesmo, ele entregou, é essa história que eu te falo desse esporte que enlouquece a gente, que é um momento que realmente é a vida ali, o cara falou, eu vou morrer, mas eu não vou tirar o pé. A emoção do cara que está competindo é tão grande, a competição é tão violenta, que eles têm momentos como esse, assim, a honra vale mais do que a vida, ali naquele momento. É. E eu me lembro que eu entrevistei o Schumacher, depois eu falei, você acha que foi justo o que você fez? Você acha que foi ético? E ele disse, porque os pilotos mesmo falam, né, que o piloto legal de ultrapassar é aquele que dá briga, mas que ele vai te deixar o espaço exato para que você passe, ele sabe. Ele tem a noção, né? Tem um limite ético. Ele tem a noção, tipo, tu vai ter que ter muita coragem, mas eu vou te E deixar não é o espaço. seu fio de cabelo, né? E não é o meu fio de cabelo. Aí eu perguntei, você acha que foi ético? Você acha que foi justo isso? E aí ele me respondeu assim, ele não passou? Eu falei, passou bem, por sinal. Tá bom. A frieza germânica. A Ele não frieza germânica no nível de puto, né? E aí eu te pergunto, os outros jornalistas de outros países tinham a noção do que isso representava para um piloto brasileiro? No caso, Pra que eles, sofreu o né? que sofreu? Pro Rubinho. Isso, para ele. Tinham, Mas talvez assim, não na tanto quanto comparação com eu. você, né? Talvez não Isso. tanto quanto a imprensa brasileira. Mas sabiam, Uhum. a história do Rubinho ali com o Schumacher era notória, até porque o Rubinho falava, né? Lembra que ele falava as coisas. É. Gente, queria encerrar aqui o papo com a Mariana agradecendo novamente. Eu acho que a gente, no jornalismo, a gente conta histórias e a gente conta e reconta as histórias para não deixar os legados se perderem. A gente aqui falou de jornalismo, a gente falou de automobilismo, a gente falou de futuro, a gente falou de questões sociais, a gente falou da carreira da Mariana, a gente falou da carreira de pilotos brasileiros, a gente falou de futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu novamente agradeço a Mariana. Muito obrigado, Mariana. Foi uma honra sem tamanho. Sem tamanho Felipe, a conversar. honra foi minha, eu amei essa conversa. Eu devia ter me preparado mais, devia ter lido os meus números lá para poder te dizer. Foi no Grande Prêmio tal, parará. Felipe, foi um super prazer e obrigado a vocês que acompanharam aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Deixar a Mariana à vontade. Boa noite. Já tá tarde aí, Mariana. São o quê? 10 horas quase aí? 11h50, 10 para meia-noite. Só. Desculpa Claro por que ter me não, foi um entendido. prazer. Foi um super prazer. Liga quando quiser. Tá certo. A gente vai ficar torcendo para essa pandemia passar logo e o próximo papo ser somente de coisa boa. Yes. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.